Olá a todos, obrigado por estarem a acompanhar mais um vídeo, mais uma conversa edificante da Associação Portuguesa de Conselheiros Bíblicos, trazendo temas importantes, temas que devem levar à nossa reflexão, temas sobre o aconselhamento bíblico, temas para edificar as nossas próprias vidas e a vida dos outros. E eu tenho novamente o prazer e privilégio de estar acompanhado para esta conversa sobre outro tema, o pastor Jairo Cáceres e o pastor David Cáceres, pastores da Igreja Batista Pedras Vivas em São Paulo, Brasil. O pastor Jairo Cáceres é o fundador da editora Nutra, referência no Ministério do Aconselhamento Bíblico, material. Aconselhamos todos vocês a poderem consumir os livros da Nutra. É fundamental na área do aconselhamento bíblico e não há nada igual em português que eu conheça que esteja a ser produzido, a não ser pela Nutra, confiável na área do aconselhamento bíblico. Também o pastor David Cáceres está ligado a um centro de formação teológica. Então, ministérios centrados na palavra, naquilo que nós queremos, a suficiência das Escrituras. É um tema agora que vamos desenvolver nesta conversa. Na verdade, vocês irão desenvolver. Eu estarei aqui para aprender convosco sobre o autismo. As nossas igrejas, por exemplo, é a realidade da minha igreja. Tem um jovem diagnosticado com autismo. Seguramente, talvez até na vossa ou noutras que nós temos contacto, familiares e tudo. Como é que, como conselheiros bíblicos, podemos olhar para o autismo? Como é que podemos auxiliar verdadeiramente, não apenas aqueles que receberam o diagnóstico, mas também é muito importante que às vezes esquecemos os pais, não é? As pessoas que acompanham mais de perto. Então, por favor, ajuda. Tá bom. O Davi começa, eu vou inventando, enfim, a gente vai conversando um pouquinho. De fato, o transtorno espectro autista, TEA, tem sido um tema cada vez mais presente na nossa realidade ministerial. Nós temos essa realidade em Pedras Vivas e não em um caso, em alguns casos. Não só em crianças, nós já temos em uma condição de adulto, juventude, adulto. E nós precisamos entender que há elementos nesse transtorno espectro autista que nós ainda desconhecemos. Então, nós tateamos algumas compreensões e pensamos em direcionamentos ou princípios norteadores desse cuidado. Mas, ainda que seja um espectro, onde eu vou ter talvez alguns sintomas leves que possam passar despercebidos até aqueles sintomas mais característicos e que de fato nós chamaríamos aquele indivíduo de um autista, todos eles vão precisar de algum modo de serem cuidados, quer o indivíduo, quer a família. Sim. Mas tem um conceito que tem sido bastante importante para a gente, precioso, é de compreender o que é a normalidade. Nós, de fato, temos tratado o transtorno espectro autista como uma criança atípica, ou um indivíduo atípico, justamente porque ele foge àquilo que é considerado normal. E talvez isso traga em si um pressuposto que nós precisamos, no mínimo, pensar. Não vou dizer só reconsiderar, mas vamos colocar no princípio pensar. O que é normalidade? Quem é que pode olhar para si mesmo e ver que ele mesmo é o padrão pelo qual todas as outras pessoas ao seu redor devem ser comparadas? Então, se eu olho para uma criança de transtorno espectro autista, um indivíduo chamado atípico, como sendo um anormal, eu estou olhando para mim mesmo como alguém que é normal. E que então ele está em desacordo àquilo que eu esperaria. E aí o padrão de referência deixou de ser algum padrão que traga esperança. Passou a ser um padrão que manterá todo mundo dentro da mesma condição. E Dale Johnson, num dos livros que nossa editora publicou, eu espero que chegue à igreja portuguesa o mais rápido possível. Por favor. Ele trata nesse livro, que fala sobre criar uma cultura de cuidado dentro da igreja local, que o padrão de normalidade deveria ser visto na pessoa de Jesus Cristo. E quando olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, todos nós somos anormais. E todos nós estamos, em alguma medida, precisando nos conformar a Ele. E eu não vou olhar então para a criança autista como uma criança
anormal ou atípica. Ela está também, comparada a Cristo Jesus, precisando das mesmas verdades que eu também preciso. Então isso me dá a possibilidade de olhar para aquela criança e, dentro das possibilidades dela, apresentar a ela o que ela mais precisa, que é o Evangelho. Obviamente ela vai precisar de suportes, mas o que ela precisa também é o Evangelho. E eu também preciso comunicar a mensagem de Cristo a ela. Nós muitas vezes nos preocuparemos com esses suportes, né, que são necessários. O fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, que eu sei que tem outro nome ali em Portugal. O terapeuta da fala. Da fala, mas e o coração dessa criança? Como é que eu posso tentar trabalhar nesse coração e auxiliar os pais a trabalhar este coração dessa criança? Sim. Porque como ela, eu também preciso do Evangelho. Eu não quero menosprezar esse elemento no cuidado de uma criança no transtorno espectro autista. Excelente. Pastor Jairo. Você tem o Manual Diagnóstico Estatístico que define a normalidade, mas por uma aberração não define normalidade. Então ele consegue definir o que é anormal, mas ele não define o que é normal. E aí ele pega uma criança diferente e estabelece de que ele tem lá um padrão, enfim. Só que o Manual Diagnóstico Estatístico, o 5 inclusive, ele muda o padrão de normalidade e anormalidade com frequência. Aquilo que é numa época, numa era ou numa década normal, passa a ser anormal em outro momento e vice-versa. Nós temos alguns exemplos disso. E você tem o espectro autista, é um desses elementos que a gente não sabe bem, como o Davi disse, nós estamos tateando. Você pega as imagens, elas estão normais, um cérebro normal. Os exames, os marcadores sanguíneos, normais. Ele não tem uma alteração que você possa dizer, isto justifica aquilo. Então, nós temos que trabalhar com o que Deus nos deu de conhecimento. E o que Deus nos deu de conhecimento? Nós temos um pecador na nossa frente. Nós temos uma criança, e aqui na igreja nós temos algumas, e já um adulto. Pelo menos um. Pelo menos um. E tem chegado mais um. Talvez, tem chegado sim. mais um, talvez. E nós temos que olhar para ele como carente do Evangelho, necessitado de restauração, necessitado de um Redentor, que ainda que ele possa ter traços e práticas diferentes daqueles que são socialmente e clinicamente considerados normais, eles são pessoas com quem Deus se ocupa e se preocupa e que nós não sabemos bem o que acontece no coração daquela pessoa. De toda forma, os suportes que nós temos aqui na igreja têm feito bastante bem para as crianças. Temos o terapeuta da fala aqui, nós temos uma pós-doutora que é terapeuta da fala aqui, e que cuida de ver as necessidades de crianças de uma maneira impressionante. E traz subsídio para a gente pensar sobre isso daí. Nós temos terapeuta ocupacional, que tem que fazer com que o indivíduo ele treine algumas coisas, e eu preciso entender que há diferenças na maneira de lidar com, enfim, eu preciso treinar a olhar nos olhos, preciso treinar a cumprimentar, preciso treinar a fala. Dá poucas informações. Há poucas informações, e também nós temos percebido, e Davi tem aconselhado um rapaz que cabe dentro do TEA, que de alguma maneira ele diz, eu aprendi maneiras de manter as pessoas distantes de mim. Ou seja, ainda que ele esteja dentro do espectro autista, o pecado lhe é conhecido. E ele assume, reconhece e sabe que faz por causa da sua natureza pecaminosa. Então, nosso foco deveria ser, num primeiro momento, apresentar um evangelho para ele, treiná-lo para que ele seja parecido com Cristo, e certamente, por ser uma pessoa diferente, vai exigir um treinamento diferente. E ele vai precisar de suportes que vão levá-lo, enfim, a uma convivência social razoável, aceitável. Mas disciplina é para ele? Uma criança com TEA,
se vier a violar princípios bíblicos, deve ser disciplinado. E essa é uma discussão ampla que todo mundo tem. Não, ele tem necessidades especiais, enfim. Algum nível de correção é necessário. Algum nível de limitação do coração é necessário. Ainda que não se saiba ao certo quanto disso é possível em cada caso, e certamente Deus vai dar sabedoria para os pais em cada caso, enfim. Uma segunda coisa... No mínimo, disciplina formativa, não é? Exatamente, Disciplina formativa. Aquilo que orienta ao padrão moral divino. Exatamente. Agora, uma coisa importante aqui. A coisa mais difícil no TEA, talvez não seja nem lidar com a diferença do filho. É o pai e a mãe. Há uma dificuldade enorme nos pais aceitarem que seus filhos estão dentro, ou o seu filho está dentro do transtorno de espectro autista. E isso retarda a abordagem. Sim. Então, muitas vezes ele vai dizer, não percebi, eu não acho que seja, acho que é um exagero, vocês estão exagerando um pouco na avaliação. E aí está o elemento do tatear ainda. O que se sabe, o que temos ouvido dos médicos que temos contato há uma janela que é mais oportuna para certas intervenções. A abordagem, independente do grau do espectro, do autismo. Se eu consigo fazer um diagnóstico mais cedo... Até 3, 4 anos no máximo. Eu consigo atingir melhor essas questões de suporte. Da fala, do ambiente social, dos olhos, da comunicação. E isso auxilia nos processos posteriores de apresentação do evangelho, do cuidar do coração. Mas se o pai posterga essa busca por diagnóstico, porque não quer lidar com a realidade, e aí o vídeo da ansiedade, o tema que nós conversamos sobre isso vai prejudicar o filho no médio e longo prazo. Então o pai se sente confortável, eventualmente naquele momento, em negar, mas no futuro ele trouxe consequências muito graves. Uma outra questão que envolve essa paternidade, maternidade. O filho que recebeu um diagnóstico do TEA, há níveis, tá certo? Sim. Eu acho que ele mencionou há níveis. Há um nível que é quase de normalidade aqui, de acordo com os padrões atuais. E há um nível que é bastante evidente que existe uma diferença em que o indivíduo é quase que incomunicável. Mas em qualquer desses níveis, especialmente nesses menores aqui, quando um filho recebe esse diagnóstico e vem para a igreja e peca, e um líder chama a atenção dessa criança, o pai se volta contra o líder. Você não sabe que meu filho é autista. Você deveria saber. E se meu filho é autista, você não pode fazer isso. Por que você não fez tal coisa com o líder, com o meu filho em tal lugar? Enfim, o próprio pai fica convencido de que o diagnóstico que ele recebeu é quase que alguma coisa que limita aquele filho para o resto da vida, que ele não tem mais condição. Enfim, ele é um determinista. E ele não crê, ele não tem mais esperança, porque se o meu filho é autista, pronto, ele é autista, não tem cura, não tem salvação, não tem restauração, ele será isso aí o resto da vida. A coisa mais difícil de fazer num TEA é convencer o pai de que o filho tem um transtorno de espectro autista. Depois é levar esse pai à informação precisa. Temos poucas. Temos um autor que está, nesse momento, lançando um livro de 800 páginas, que ele vai lançar 800 páginas e 4 volumes de 200. Só sobre esquizofrenia e outros tópicos correlatos. Então, a minha impressão é que a gente ainda precisa ser humilde o bastante para não dizer isto é assim, nós não temos informação. Até aqui Deus não nos deu condição de chegarmos a uma percepção perfeita, como ansiedade, como ira, não é? Temor de homem. Mas ainda assim nós temos princípios que norteiam o coração. Um pai que ama o seu filho, seguramente ele vai olhar para isso e vai buscar ajuda mais cedo. Mas é mais difícil ele entender a necessidade
disso porque muitas vezes ele vai ter dificuldade de aceitar que seu filho é. Literatura apropriada está começando a chegar em português. E nós estamos começando a ter alguma coisa em português. Mas há uma disputa muito grande. Há um grupo que diz de que é possível pegar esse indivíduo, fazer ele funcionar bem sem tanta medicação. Há um grupo que diz que precisa... Enfim. Sim. Ainda há uma grande discussão. Uma grande discussão. Há um debate aberto. Assim como esquizofrenia, há um debate aberto. Sim. Então, nós precisamos ser bem humildes, entender que nós temos limites. Sim. Bom, vamos trabalhar com o que sabemos. O que sabemos? A criança precisa de redenção, ele precisa do Redentor, ele precisa dar passos para cumprir os mandamentos de Jesus, ele precisa de algum nível de disciplina, seja ele qual for, que seja bíblico. Ele precisa entender de que existe um Deus e que ele é pecador e que existe esperança em Jesus Cristo para ele. Enfim. Talvez esse seja o melhor tratamento que a gente possa fazer, e os suportes são tão variados e depende de lugar para lugar e de grau para grau. E de grau para grau, que talvez isso merecesse outras considerações. Talvez num país seja visto de uma maneira, em outro país de outra. Num país talvez seja exigido certos tratamentos, em outros países, enfim. Eu pensaria naquilo que nós temos de informação nas Escrituras. E tem um elemento, e aí eu encerro meu tópico, o papel da igreja no cuidado com a família. Sim, sim. Então, essa criança, jovem, adolescente, hoje criança, um dia ela vai ser adulto, ela vai interagir com outras crianças. Então, de algum modo, a igreja tem que orientar os pais das outras crianças a como lidar com essa criança. Sim. O brincar dela vai ser diferente, o tocar Mateus dela... 22, ama a Deus e ama o próximo. Então, juntar... E eu não preciso fazer isso formalmente. Vamos estabelecer uma reunião para falar como seus filhos devem tratar aquela criança. Aí eu já criei. Mas de que maneira a igreja pode participar disso com a criança? E com os pais. Uma realidade aqui na nossa igreja é que famílias voluntariamente cuidam de uma criança. Muito bom. Vão ao parque, dão tempo para os pais irem ao mercado, de forma informal e voluntária. Para dar um tempo de descanso também aos pais. Exatamente. Daniel Berger, Dr. Daniel Berger, esteve conosco. Ele disse que na igreja dele, uma vez ao mês, eles separam um sábado para os pais saírem e eles ficam na igreja com as crianças. Muito bom. Muito bom. Então, ele disse, isso não resolve o problema. Mas, de toda maneira, isso dá aos pais alívio. Sim. Porque é exigente, é cansativo. E nós, pastores, líderes, precisamos ter misericórdia. E entender que eles precisamos ser compassivos com eles. Esteja do lado de uma criança que não para, e você vai perceber quanta compaixão a gente pode ter para com esse pai que... Muito bom. Excelente contributo. Obrigado por este tempo de reflexão séria sobre o mesmo, conduzir também os nossos corações a um maior amor para aqueles que estão a sofrer também. Isso mesmo. A paciência, amor, cuidado na prática. Isso. E também gostei muito como conduziram também a nossa humildade. Não é? Nós não sabemos. Exatamente. Nós não sabemos. Isso é muito importante. E é a verdadeira marca do carácter cristão, não é? É a humildade. O próprio João Calvino dizia que o verdadeiro cristão são três coisas. A primeira delas, humildade. A segunda delas, humildade. A terceira delas, humildade. Muito obrigado, Pastor Jairo. Muito obrigado, Pastor Davi, por este contributo excelente para a Igreja de Cristo em Portugal, para a Associação Portuguesa de Conselhos Bíblicos. Desejamos tê-los mais vezes connosco e presencialmente também em Portugal. Esse é o nosso desejo. Eu também desejo. Continuar a caminhar juntos e a sermos abençoados pelo vosso ministério. Damos graças a Deus pelo vosso ministério já nas nossas vidas, na Igreja de Cristo em Portugal, através especialmente dos recursos da Nutra. Que desejamos que vocês ajudem também a divulgar o mesmo, possam consumir os mesmos. Obrigado por assistirem a mais um vídeo. Compartilhem este vídeo para abençoar outros sobre um tema tão importante e tão pouco abordado na igreja. Que Deus os abençoe. Até ao próximo vídeo.